A questão diz o seguinte para você. Você tem um comprimido de 500 miligramas e você vai colocar em 20 ml de uma base. Então, basicamente, no nosso desenho, você tem um comprimido, tá? Esse comprimido, ele tem 500 miligramas e esse comprimido, ele é de aspirina. Você vai colocar ele em um copo de uma base, certo? E esse copo, ele tem 20 ml de quê? De NaOH. Show de bola? 20 ml aqui de NaOH. Beleza. Ele diz para você que esse comprimido, ele vai reagir. Então, você tem o comprimido da aspirina, tá? E ele vai reagir com aqui a base que você vai colocar. Na concentração de 0,25 mol por litro. Então, você tem aqui, por exemplo, 20 ml e você tem a concentração aqui dessa solução de 0,25 mol por litro. Então, aqui a solução dessa, aqui de NaOH, aqui a concentração é 0,25 mol por litro. Beleza? Inclusive, aqui você consegue achar até o número de mols, né? Até o número de mols você consegue encontrar quanto que você tem nessa solução. Se eu tenho 0,25 mol por litro, ou seja, 0,25 mols em 1000 ml, em 20 ml eu tenho quanto? É só fazer a multiplicação. Aqui no caso é 0,25 vezes 20 vezes 10 na menos 3. Isso aqui vai dar pra gente o número de mols aqui, 2 vezes 25 vai dar pra gente aqui 0,5, né? Ou, melhor, vai dar pra gente aqui 5 vezes 10 na menos 3. Então, o número de mols que você tem aqui é 0,005 mols. É a quantidade da base que você tem nessa soluçãozinha aqui. Basicamente, você vai brincando com o enunciado. Você vai fazendo o que você tem no enunciado, que é o que você tem aqui dessa base. Você diz o seguinte, você sabe que o excesso aqui foi reagido com ácido sulfúrico nessa segunda reação. Então, na segunda reação, você tem que H2SO4 reage com 2NaOH. Então, é uma proporção de 1 para 2. Se é uma proporção de 1 para 2 e você reagiu 0,25 aqui, ó, que é a quantidade de ácido sulfúrico, então você tem uma segunda reação com ácido sulfúrico. Nessa segunda reação aqui você tem, ó, 5 ml de ácido sulfúrico, numa concentração aqui de 0,25 mols. Então você consegue saber o número de mols que você tem de ácido sulfúrico aqui, que é a multiplicação entre o volume e a concentração molar. Então você vai ter aqui 0,25 vezes 5, 10 elevado a menos 3. O número de mols que você vai ter aqui vai ser 5 vezes 0,25, você vai chegar naquele valor lá de 125 vezes 10 na menos 5 mols de H2SO4. Isso aqui foi o que você reagiu com o excesso da base. Então, o que você reagiu com o excesso da base, você vai colocar aqui, ó. Se eu reagir 125 vezes 10 na menos 5, que é o valor do meu ácido, isso aqui vai reagir com a base, que é o dobro. Então, vai reagir com 2 vezes isso. 250 vezes 10 na menos 5. Isso aqui é o excesso da base que foi reagido conforme foi dito no texto. Esse aqui é o excesso da base com o qual foi reagido. Mas quantos mols que eu tinha da base? Porque isso aqui, se isso aqui é o excesso, né, que é 250 vezes 10 na menos 5, se a gente for traduzir esse excesso aqui da base, ele é a mesma coisa que 0,00250 mols. Beleza? Isso aqui é o excesso da base. Isso aqui é o total do líquido da base que você tem, 0,0005. Então, se você quiser saber quanto que foi reagido na primeira reação, que é aqui a reação entre a aspirina e a base aqui, é só você pegar o seguinte, tá? Aqui é uma proporção de 1 para 1. Então, essa aqui é a concentração total em mols. Você faz isso aqui menos o excesso. E aí você vai saber o que foi reagido. Então, você tem dois valores. Você tem o valor total da sua solução, que é 0,05. Você tem o valor em excesso, que é 0,0250, que é o excesso que reagiu com H2SO4. E você tem a outra metade, que é ali o 250 vezes 10 na menos 5, que reagiu com a aspirina. Todo mundo conseguiu pegar essa visão agora aqui? Só os guerreiros que sobraram? Da questão? Então, olha só a questão. Você tem 20 ml da sua base. Esses 20 ml, numa concentração de 0,25 mol por litro, te dá para você uma quantidade em mol da base de 0,005. 0,005, metade dessa base reage com a aspirina. A outra metade reage com ácido sulfúrico. Entendeu? Então, olha só. Nessa reação aqui, dos 20 ml, você sabe que 250 vezes 10 na menos 5 reage
com a aspirina. E o que sobrou reage com o ácido sulfúrico. A partir disso, você consegue achar uma proporção estequiométrica. Por quê? Porque se você tem aqui 0,0025 mols da base, você tem 0,0025 mol da aspirina. Se você sabe a quantidade em mols que você tem da aspirina, você sabe a quantidade em massa que você tem da aspirina. Porque 180 gramas equivale a 1 mol de aspirina. Agora, quanto que equivale, por exemplo, aqui? 0,0025 mols. Isso aqui equivale a X gramas da aspirina. Esses X gramas que você vai encontrar aqui vai dar um valor pra gente, a gente tinha calculado agora há pouco, até perdi, mas foi 4,5, né? 4,5 gramas da aspirina. 4,5 gramas é o total em massa que você encontra da aspirina. 4,5 não, 0,45, né? 0,45. 0,45 gramas da aspirina. Ou seja, essa quantidade em mols aqui equivale a 0,45 gramas ou 450 miligramas. Voltando para o início da sua questão, o comprimido tem 500 miligramas. A questão perguntou o percentual em massa. Então, olha só, de 500 miligramas, com 20 ml da base, a quantidade percentual do comprimido que reage com essa base é 90%. Ou seja, 450 miligramas desse comprimido é o que reage com essa base aqui, tá? Então, é a última estequiometria que você faria. 500 miligramas equivale a 100, 450 miligramas de aspirina, que é o que reage com essa base, equivale a X, e X equivale a 90%. Beleza? O gabarito seria aqui letra C.